pois reconhece justamente seu filho, que está realizando essa ação, que ele classificou como bestial, como de um monstro. O horror começou em 11 de fevereiro de 2025, quando começou a circular um vídeo em que se vê um rapaz de 18 anos, de óculos e cabelo encaracolado. Tirar de sua mochila uma sacola de plástico, olhar para os lados, deixá-la no chão em frente a uma residência no município de Tultitlan e finalmente se afastar. Com sua aparência quase inocente de um menino normal e educado, é quase impossível imaginar que ele estava cometendo um dos piores crimes imagináveis. Dentro da sacola não havia lixo que sua mãe ordenou que ele jogasse fora. Na verdade, havia um bebê. Foram seus soluços angustiantes que alertaram os vizinhos. Quando um deles teve a coragem de se aproximar e abrir a sacola, se deparou com uma imagem que o perseguirá em seus piores pesadelos. O bebê estava sem roupa ao lado da placenta. Seus perpetradores nem sequer tiveram o coração de lavá-lo após ser bem-vindo ao cruel mundo. A descoberta desencadeou a ira e o choque de todo o México. Mas quem fez isso com o bebê recém-nascido e por quê, vou te contar neste vídeo. Após o chamado desesperado dos vizinhos, a polícia rapidamente levou o recém-nascido para um hospital próximo. Teme-se o pior, os médicos fizeram tudo o que podiam para salvar a vida do pequeno. Para alívio de toda a comunidade, a polícia e os médicos. O bebê, que acabou sendo prematuro, manteve seus sinais vitais estáveis e em boas condições físicas. Felizmente, eles chegaram a tempo, estando fora de perigo, mas ainda sob cuidados médicos. Todos os olhares se voltaram para os pais da criança. O vídeo do adolescente colocando a bolsa com seu filho ao lado de um carro desencadeou a fúria nas redes sociais. O público pedia a cabeça do jovem, mas quem era esse garoto? Carregar em sua mochila uma bolsa, dentro da bolsa estava o bebê e ele o deixa lá na beira de um carro. O bebê chora, alerta, os vizinhos o levam ao hospital. As imagens do horror chegaram na noite do dia seguinte à mãe do culpado, Dula Utrera. Enquanto a mulher estava assistindo às notícias para se manter informada, viu nas imagens o seu próprio filho. Imediatamente entrou em estado de choque e pânico, e a primeira coisa que fez foi enviar o vídeo para o seu marido. Meu marido me perguntou o que faríamos. Eu disse que denunciaríamos. Sim, é meu filho e dói, mas quem precisa de ajuda é o bebê que está sozinho, não ele. Com a dolorosa verdade em suas mãos, ambos se perguntaram o que deveriam fazer, entregá-lo ou protegê-lo. Os pais tomaram a difícil, mas corajosa decisão de denunciá-lo às autoridades. Não sem antes falar com seu filho e convencê-lo a assumir a responsabilidade por seus atos. Que ele não fosse covarde de algo que nem todo pai faria. Eu cumpri o que tinha que cumprir, com o que minha alma não me deixaria viver. Eu cumpri isso porque acredito que para qualquer um é mais fácil esconder, levar para o outro lado. Mas a entrega do acusado, de nome Lúcio, não foi tão fácil quanto esperavam. A família se apresentou em 2 sedes diferentes da Procuradoria do México para tentar falar com algum ministério público. E o que você acha? Ninguém o recebeu. Enquanto isso, as redes estavam explodindo de comentários dizendo que Lúcio estava foragido. No entanto, a senhora e seu marido passaram horas esperando pela patrulha. E às 2 da manhã, ainda no Centro de Justiça para as Mulheres, localizado em Cuautitlán, Izcalli, gravaram como um funcionário da promotoria se recusava a detê-los. Mas enfim, a desculpa do Ministério Público foi que naquele momento estavam tomando declarações de Diana, de 21 anos, mãe do bebê, que havia denunciado Lúcio por abandono do pequeno, responsabilizando-o pelo crime. E que por essa razão não puderam atendê-los. Sua mãe finalmente acompanhou seu filho, Lúcio, a se entregar na Procuradoria da Cidade do México. Depois que a identidade do pai foi revelada, começou a circular nas redes sociais que o rapaz não vivia com seus pais. Desde julho, quando foi morar com sua namorada, Diana, na casa da família dela. Naquela época, Lúcio ainda tinha 17 anos. Não apenas havia deixado a casa sendo menor de idade, mas também havia abandonado a escola. O que desagradou profundamente sua mãe, que cortou a comunicação com ele por meses sem ter ideia do que estava acontecendo. Aparentemente, foi apenas no último mês que o adolescente voltou para comer alguns dias em casa. No entanto, sua mãe o tinha visto cabisbaixo e muito negligenciado. Mesmo assim, ele garantiu que estava bem, apenas preocupado porque não tinha trabalho. A próxima coisa que sua mãe dele viu foi o vídeo em que ele abandona seu bebê. A Procuradoria do Estado do México executou uma ordem de prisão contra a mãe do menor,
Diana Jaciel, assim como o pai, Lúcio David, que foram apontados por sua provável intervenção no crime de homicídio em grau de tentativa. O que aconteceu então, quando tudo começou? Uma grande quantidade de perguntas surgiram com isso, mas agora vou te contar os fatos. Segundo as primeiras declarações de Diana Jaciel, o menor nasceu por volta das 6 da tarde no dia 11 de fevereiro, na confeitaria onde ela trabalhava. Foi dentro do banheiro do local que ela deu à luz. Após uma troca de mensagens, o pai do bebê chegou e alegadamente se ofereceu para levá-lo a um hospital, enquanto ela limpava a bagunça após o parto caseiro. Ela disse inicialmente que teve um aborto espontâneo, que deu o bebê ao pai para levá-lo ao hospital. Mas há algumas mensagens de texto, eles estão planejando como se livrar do bebê. De acordo com a mãe do bebê, ela desconhecia as reais intenções do parceiro. Mas as declarações da mãe ficaram em segundo plano, após uma suposta conversa do WhatsApp que veio à luz no dia 13 de fevereiro, que evidenciou que ambos os jovens planejaram o crime e não foi apenas o pai. Parte da conversação que vazou nas redes sociais começa com a mãe explicando ao seu namorado que está no banheiro e que não para de sangrar. Ela também escreve surpresa que o bebê está formado e que se move. Desesperada, ela pergunta ao rapaz o que ela deveria fazer. E ela diz que o colocou em uma bolsa. Em outro ponto da conversa, a jovem admite estar muito assustada, enquanto Lúcio responde: Não olhe mais para isso, amor. Vou para casa, jogo fora e você nunca mais o verá. No entanto, a jovem sugere outra alternativa para se livrar dele. Que o sangue de todos os internautas jogue-o em algum canal. Eu te lembro que ele estava vivo, este bebê. Diz não, ele respira, faz barulho. O que eu faço? Ele chora? E bem, então, a intenção era jogar o corpo do bebê que sobreviveu a este parto. A conversa entre Lúcio e Diana se prolongou enquanto planejavam como tirar o bebê. Entre as opções estava a tigela do vaso sanitário, mas mudaram de ideia e, finalmente, o rapaz pegou o pequeno em uma mochila dentro de um saco plástico azul e acabou por abandoná-lo em uma rua. Enquanto isso, ela ficou limpando o banheiro da confeitaria cheio de sangue. Durante as investigações, posteriormente, foi revelado que antes do nascimento do pequeno, Diana tomou alguns comprimidos para abortar e, por isso, desencadeou o parto no banheiro de seu local de trabalho, onde permaneceu até concluir seu expediente por volta das 9 da noite. No entanto, Diana estava obviamente grávida há muito mais tempo. O bebê já estava em um estado avançado de gestação. Como eu te contava anteriormente, agora a pergunta é: o que vai acontecer com o pequeno? Pois bem, Dula Utrera, mãe de Lúcio, informou que já entregou seu filho às autoridades e declarou que não pagará a fiança, pois deve pagar por suas ações atrás das grades. Além disso, pediu a custódia do bebê e garantiu que lutará para consegui-la. A decisão que ele tomou longe de mim, sem nenhuma ajuda. Por isso digo que se ele precisa agora de minha ajuda, não vai tê-la. 2 dias após o abandono deste pequeno, a mãe de Lúcio foi ao Hospital Regional de Alta Especialidade de Tultitlan para solicitar informações sobre o estado de saúde do recém-nascido e afirmou que o principal motivo pelo qual procura o bebê foi para ficar com seu neto, mesmo que seu filho não o reconheça. A senhora afirmou que buscará a custódia do menor para evitar que ele seja levado para um abrigo do Departamento de Integração Familiar, pois, ela garante, ele tem uma avó que o ama e que pode cuidar dele. E acima de tudo, isso é corajoso, afirmo eu. Só quero que ele não fique com a mãe, pois não acho justo. Porque há um ditado que diz que tanto peca quem mata a vaca quanto quem segura a pata. Apesar das críticas que ela e sua família receberam nos últimos 4 dias, incluindo algumas ameaças de morte e linchamentos, a mãe de Diana, Jaciel, garantiu que também buscará ficar com a custódia de seu neto. A Edi revelou que não interferirá no processo legal de sua filha e que sua prioridade neste momento é seu neto e sua família. Ela indicou que a família de Diana não tem poder econômico suficiente para dar a ela uma boa vida. A mãe de Diana também indicou que está ciente das críticas e comentários da sociedade. Portanto, ela esclareceu não concordar com nenhuma das ações realizadas. Ela pediu que parassem de atacar sua família, pois não eram culpados. Por parte da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México, este informou que tanto Diana Jaciel quanto Lúcio David estão sendo investigados para determinar sua responsabilidade no abandono do bebê. De acordo com os primeiros relatórios das autoridades, Lúcio foi transferido para o presídio de Cuautitlan, enquanto Diana permanecerá no presídio de Barrientos, no município de Tlanepantla.
Além disso, detalhou que o agente do Ministério Público deu intervenção ao Sistema de Desenvolvimento Integral da Família Municipal, para que o bebê seja colocado sob seus cuidados e atenção assim que receber alta. Posteriormente, em 14 de fevereiro, o Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado informou que o bebê tem 36 semanas de gestação, ou seja, cerca de 9 meses. O que revelou que é quase impossível que ninguém tenha notado o crescimento da barriga da mãe, como bem disse a sua família. O que, portanto, é ridículo de certo modo. Dela eu só sabia que a chamavam de Jazz, não sabia o nome completo, sim, a conhecia de vista, mas não falava. Briguei com o Lúcio porque não queria que ele andasse com ela, então ele decidiu ir embora. Nas redes sociais ficou conhecido que a mãe do menino supostamente já havia dado à luz a outro menor, que poderia ter 4 anos. No entanto, essa informação não é verdadeira. O Código Penal do Estado do México estabelece em seu artigo 254 que abandonar uma pessoa incapaz de se valer por si mesma quando se tem a obrigação de cuidá-la é um crime que pode ser punido com penas de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multas que variam de 30 a 300 dias de salário, que vão de 3.000 a 33 mil pesos. Mas, por outro lado, de acordo com o Código Penal do Estado do México, o crime de homicídio é punido com penas que variam de 40 a 70 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua. Há sanções que se agravam quando o homicídio é cometido contra um cônjuge, concubina, ascendentes, descendentes, desde que o acusado tenha conhecimento do parentesco com a vítima. Eu não quero tirar a responsabilidade dele de forma alguma, também não quero que reduzam nada o que ele tem que pagar, que faça como deve ser feito. Porque assim como ele teve a coragem e a força para fazer o que fez e não pedir ajuda, então ele não precisa da minha ajuda agora. E no caso de ser tentativa, as penas poderiam ser metade do tempo da condenação por homicídio. No entanto, a série de ações da defesa poderiam levar a que as penas, especialmente a do pai, não sejam tão duras. Mas no caso de o suposto responsável ter se declarado culpado deste terrível fato, existem condições peculiares que poderiam jogar a favor do próprio acusado. E é que, aparentemente, poderia ser considerado um crime não tão grave, que poderia chegar a 6 anos. E além disso, Lúcio se entregou, o que também poderia favorecer sua condenação que por enquanto ainda falta. Que Diana, mãe do menor e que agora está hospitalizada em uma clínica devido ao parto, preste declaração perante as autoridades que a convocaram para as instalações da Procuradoria Regional de Cuautitlán Izcalli para continuar as investigações. E por outro lado, o mais importante, o estado de saúde do bebê foi relatado como estável. Ele tem um peso de 2.170 gramas e um correto funcionamento do metabolismo digestivo. Ele permanece sob revisão no Hospital Regional de Alta Especialidade Bicentenário da Independência, em Tultitlán, Estado do México, e espera-se que receba alta em breve. E a vítima é o bebê que está lá, sem pai, sem mãe, sem avô, sem ninguém que possa ver e saber como ele está. Isso é o que realmente me interessa. No seu 3º dia de internação hospitalar, sua saturação de oxigênio voltou ao normal e ele aceitou e tolerou alimentos por via oral nas últimas 48 horas. Também é importante destacar que ele não apresenta dificuldades respiratórias, com evolução neurológica e metabólica estável. De qualquer forma, ele está em constante revisão pela equipe médica. Este caso, como você já sabe, gerou uma grande comoção no estado do México, pois evidencia a vulnerabilidade em que alguns menores se encontram e a necessidade de reforçar as medidas de proteção infantil. Mas, finalmente, a imagem de um bebê abandonado em uma rua de Tultitlán por um jovem casal e resgatado minutos depois pela polícia municipal e pela comunidade gerou indignação na sociedade. Este caso, que chocou a opinião pública, é apenas um dos 1.341 menores de entre 1 e 5 anos, abandonados no México entre 2010 e 2023, segundo dados da Secretaria de Saúde. A realidade é que temos que começar a olhar justamente que a saúde mental é muito importante e que precisamos buscar ajuda profissional. As áreas com maior incidência de abandonos são a Cidade do México, o Estado do México e Hidalgo, concentrando 65% dos casos. A Cidade do México ocupa o 1º lugar na lista, com 387 casos desde o ano de 2010. Seguida pelo Estado do México, com 306, e San Luis Potosí, com 177. Contudo, este não é somente um tema de abandono.
Mais de 1 milhão de meninos e meninas no país perderam o cuidado de seus pais devido a fatores como violência doméstica e de gênero. Desnutrição, pobreza, exploração sexual, comercial, tráfico de drogas, consumo de substâncias e migração. Essas problemáticas expõem os menores a uma situação de vulnerabilidade extrema, com consequências devastadoras para o seu desenvolvimento e bem-estar. A situação é ainda mais preocupante ao considerar o aumento da violência contra a infância. E é que em 2024 houve um aumento de 6,5% em homicídios infantis em comparação com 2023. No México nasceram em 2023 mais de crianças cujas mães eram menores de idade. E no total, 37% das mulheres que tiveram filhos tinham menos de 24 anos. No país, as organizações civis insistem na falta de educação sexual entre os adolescentes, o que leva à ocorrência deste tipo de crimes. Também os especialistas e ativistas instam as autoridades a implementar estratégias eficazes para prevenir o abandono infantil e a violência contra menores. A necessidade de fortalecer as políticas públicas em favor da infância. Garantir o acesso à educação, saúde e proteção social. Assim como a criação de abrigos e programas de apoio familiar, são algumas das medidas propostas para frear essa crise. Creio que toda mulher pediria ajuda nessa situação. Você não entrega em uma bolsa, você entrega em uma bolsa porque não se importa nem com você nem com ele. Enquanto isso, a imagem do bebê abandonado em Tultitlán continua sendo um lembrete totalmente angustiante da realidade que enfrentam milhares e milhares de crianças neste país, que em muitos casos são invisíveis, perante uma sociedade que deve voltar o olhar e agir em favor do seu bem-estar. Esperamos novidades na punição para essas duas pessoas, que assim seja. Porém, o bem-estar do bebê é hoje prioridade nacional. E agora é quando eu te pergunto, o que você acha? Qual você acha que deveria ser a condenação para os pais? Você me deixa nos comentários? Ou seja, em bruto, seco, sem sentimentos, sem coração. Os dois falando da mesma maneira impiedosa.